Estamos no ar. Está no ar mais um Terça Parte, um programa de filosofia e debate, debate e filosofia, debatendo cultura, artes, trazendo um pouco da filosofia para as redes, para as mídias sociais, para a rede mundial de computadores e discutindo temas filosóficos com temas cotidianos, fazendo essa mistura danada do Terça Parte. Hoje é sobre falácias. Uma falácia. Você sabe o que é uma falácia? Hoje o programa Terça Parte, que é uma iniciativa do jornal O Coletivo, que está lá no facebook.com/, O Coletivo, vai discutir as tão conhecidas falácias, os sofismas. O que é isso? É aquele jeito que as pessoas falam algo que parece que é verdade, mas não é. Parece até que faz lógica, como diz a minha filha, que faz sentido, mas não faz. No fundo, elas são falácias. Elas têm uma organização lógica que não é lógica. E nós vamos conversar hoje com Daniel Berbari, que é doutorando em filosofia, que é um cara que gosta muito desse tema e que é formado também em artes, além de filosofia, é funcionário da Universidade Federal de Pelotas. E é um grande fotógrafo de passarinhos. E o Daniel Berbari vai conversar um pouco sobre essas falácias, as falácias comuns na opinião pública. Tem muita falácia rolando. A gente vive num momento em que a mídia está sem filtro. A rede mundial de computadores permitiu assim que verdades se coloquem. A gente vai ver que muitas dessas verdades são falaciosas ou que os convencimentos são feitos através de falácias. Saudações, este é o Terça à Parte, um programa do jornal O Coletivo, facebook.com/, jornal O Coletivo. Compartilhe essa transmissão, mande os links por todas as redes sociais para seus amigos, familiares, mamãe, tio, cachorro e para a filhinha. Vamos lá, Terça Parte com o break. O break hoje é profundamente filosófico. O amor é uma falácia. Sugestão de leitura aí, vai aí na tela e na volta a gente volta com o Terça Parte. Eu complico daqui. Hoje o convidado complica muito mais de lá. Terça Parte. Filosofia e debate, debate e filosofia. Deixa o meu áudio aberto que eu vou narrá-la. O amor é uma falácia, de Max Schumann. Eu era frio e lógico, sutil, calculista, perspicaz, arguto e astuto. Era tudo isso. Tinha o cérebro poderoso como um dínamo, precioso como uma balança de preciso como uma balança de farmácia, penetrante como um bisturi, e tinha, imaginem, só 18 anos. Não é comum ver alguém tão jovem com um intelecto tão gigantesco. Tomem, por exemplo, o caso do meu companheiro de quarto na universidade, Escobar. Mesma idade, mesma formação, mas burro como uma vaca. Um bom sujeito, compreendam, nem, mas sem nada lá em cima, da própria negação da razão. Tipo emocional, instável, impressionável, porque, pior que tudo, dado a manias. Eu afirmo que a mania é a própria negação da razão. Está muito pequenininho esse texto. Deixar-se levar por qualquer nova moda que apareça, entregar-se a alguma idiotice só porque os outros a seguem. Isso, para mim, é o cúmulo
da insensatez. Escobar, no entanto, não pensava assim. Essa é a dica do break cultural do terça parte. O amor é uma falácia. Tá facinho de baixar na internet. Vamos lá falar um pouquinho sobre falácias. Hoje o programa terça parte, com um breakzinho rápido, e nós voltamos com Daniel Berbari, ele que é formado em filosofia, doutorando também em filosofia, é formado em artes, fotógrafo de passarinho, e não que ele trabalhe para um passarinho, ele fotografa passarinhos. E lançou livro, fez exposição, tem um trabalho bem legal. Daniel Berbari, seja bem-vindo. Cadê você? Olá, Jonas. Boa noite. Boa noite a todos os nossos acompanhantes do programa Terça Parte. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre as falácias, né, que são raciocínios mal estruturados, né, na sua questão lógica. Eles aparentam ser argumentos verdadeiros, mas na verdade são utilizados ou por uma falha de encadeamento lógico do pensamento ou de forma intencional, proposital, né, para se confundir o debatedor, o interlocutor, ou para levar ele a tomar conclusões que não deveriam ser tomadas caso ele conduzisse de maneira reta e firme o seu pensamento. Vocês já viram hoje que o nosso convidado é de alto padrão, lógico. Ele também hoje vai complicar mais que eu complico daqui, ele vai complicar mais de lá, então prestem bem atenção e não perca o fio, o encadeamento lógico dos nossos argumentos, senão você pode correr o risco de não compreender o que estamos falando. Daniel, eu falava aqui na tua apresentação que tu é fotógrafo. Sim, além da filosofia, eu tenho um hobby ou uma atividade, um estudo que é a ornitologia, né? E especificamente a questão do birdwatching, né, que é a fotografia e observação de aves. Aqui no Brasil, para usar um termo nosso e não ficar caindo nesses estrangeirismos, os passarinheiros, né? Passarinheiro. Esse termo era muito associado com quem caçava antes. Dizia que ia fazer uma passarinhada, que significava caçar passarinhos para alimentação ou para encarceramento, né? Então, quando usa esse termo, tem que tomar um pouco de cuidado por isso, mas o termo brasileiro é passarinheiros, quem gosta de fotografar ou observar aves. E aí o ornitólogo seria mais aquele pesquisador cientista mesmo, com o intuito mais de produção científica, né? Embora o que a gente faça também é uma forma de ciência, uma ciência cidadã, enfim, mas não tem aquele rigor, né? A não ser na questão do registro e identificação de espécies. No fundo, aí na trilha do programa Terça Parte, está rolando Hipócritas, do Ponto de Equilíbrio, da banda de reggae brasileira Ponto de Equilíbrio. Esse é um programa Terça Parte, produzido pelo coletivo de comunicação do jornal O Coletivo. E não perco também as programações na página, tem o festival aí de cantigas de capoeira, tem o Em Busca da Cereja. Lá atrás o Daniel, lá, vira para um lado um pouquinho a cabeça aí, dá para mostrar tem um passarinho lá, ó, um beija-flor no quadro de uma das exposições, está lá, ó, aparecendo, que tem livro lançado já, fez exposições e é um conhecedor. Tem a rede social Wikiaves também, né, que pode achar lá os passarinheiros. Bom, indo para o nosso tema, hoje, falácias, e a gente, depois de passar pela disciplina de lógica na filosofia, a gente fica um pouco tanto quanto chato, ou criterioso, né? E eu lembro, o Daniel foi meu colega na filosofia e a gente sempre ficava incomodando, enchendo o saco dos outros nos debates do movimento estudantil, né, das reuniões da Associação de Moradores da Casa do Estudante, por causa desses deslizes lógicos, né, que as pessoas normalmente não se dão por conta que as cometem, e se comete muito mais do que a gente imagina, as falácias ou sofismas. Daniel, se tu tivesse que dizer
na tua opinião, assim, na tua percepção, qual é a falácia mais utilizada, assim, no geral, no convívio, assim, no vulgar? Acho que a falácia mais utilizada, talvez na história da humanidade, seja o envenenamento de poço, né? Ou ad hominem, né? Um argumento contra. A falácia envenenamento, elas têm tudo uns nomes bonitinhos, né, gente? Envenenamento de poço, ou falácia ad hominem, ou contra o homem. O Daniel vai explicar um pouquinho agora o que é essa falácia ad hominem, contra o homem. Ela é fácil, né? Pelo nome já dá mais ou menos para imaginar. Dá-lhe aí, dá. Então, o envenenamento do poço significa que tu vai envenenar, né? Por isso que tem esse nome, o poço, antes da pessoa beber a água. E quando ela for beber a água, aquela água já vai estar envenenada, né? Ou o outro nome dela, o ad hominem, né? Que é o argumento contra o homem. Ou seja, não acredite em nenhuma palavra que o Jonas diz, porque ele é um mentiroso. Então, antes dele começar a argumentar, o poço já está envenenado, né? Então, ele não consegue fazer nenhum argumento, porque ninguém vai confiar nele, dado que ele é um mentiroso, né? E até um mentiroso pode dizer uma verdade. Isso é uma falácia. O fato dele ter mentido 1, 2 ou 3 vezes não quer dizer que as outras 7 que ele falou de 10 sejam verdades. Enfim, nem um mentiroso mente todo o tempo, né? Se ele está com fome, você pergunta para ele, você está com fome? Ele vai dizer, sim, estou. Ele não vai mentir. Ele não está mentindo. Então, o ad hominem é tu envenenar o poço, tu acusar, tu não confie nele. Todas as pessoas do PT são ladrões, por exemplo, né? Tu envenenou o poço, né? Pode ser que tenha uma ou outra, mas não são todas, são uma minoria, né? Uma pequena minoria, enfim. É esse tipo de raciocínio que ele aparece muito, 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 né? Seja para falar de pessoa, de instituição, de agremiação, enfim. E acho que é a falácia mais utilizada. Nesse cenário que a gente está vivendo, né, não tem como falar em falácia e não lembrar dos editoriais da grande imprensa, né, que usam estrategicamente, eles sabem, né, exatamente o que estão fazendo, e que é diferente dessa coisa do dia a dia, do irmão brigando com o irmão, da vizinha discutindo com a vizinha, e o vizinho com o vizinho, que eles fazem uso deliberado, né? E na política a gente acaba vendo muito também, né? E daí não dá para não citar essa aí que ficou clássica, né? O caso do PT, né? Ficou taxado como ladrão, Partido dos Trabalhadores é ladrão, e não se teve mais, se envenenou o poço, como tu diz, não. Então não foi possível fazer um convencimento de nada do contrário no entendimento, na mentalidade da população. E sobre a grande imprensa, Daniel, agora esses dias o Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista para um programa de grande audiência de manhã, aí, 10 da manhã, numa das rádios, das principais rádios aí do Rio Grande do Sul, e ele respondeu justamente isso, né? Que não foi o PT que roubou, né? Foram algumas pessoas vinculadas ao PT que roubaram, né? Porque daí perguntaram para ele, tá, mas como é que o PT roubou, né? Então, o PT não roubou, né? Mas essa taxação, ela acontece. Então, na opinião do Dan, argumento ad hominem contra o homem, né? Então, quem é tu para estar falando isso, né, Daniel, com a barba desse jeito? Seria uma ad hominem, né? Seria um ad hominem. Acontece também bastante por idade isso, né? Ah, tu não tem idade para estar falando dessas coisas. Não tem idade. É um argumento contra o homem, né? E às vezes a falácia ela se encaixa em mais de uma, né, Daniel? Por exemplo, nessa da idade me ocorreu aqui, como é que chama? Não cognoscente? Pode ser, ou também pode ser argumento de autoridade. Argumento de autoridade. Tu não pode estar falando isso, tu não é médico, ou tu não tem idade para estar falando essas coisas, não tem autoridade nessa idade para estar usando. Ou então, dependendo da idade... Mas aí são duas. Não cognoscente é uma e por autoridade é outra. Não cognoscente é uma, para autoridade é outra. Então, por exemplo,
tu quer falando sobre ditadura militar, Daniel? Tu nem era nascido na época. Essa é uma falácia que, tipo, tu não teve a experiência daquilo, tu não pode conhecer, né? É uma falácia porque, se fosse assim, ninguém teria o conhecimento sobre a Grécia, sobre a Idade Média, enfim, sobre a filosofia, porque a filosofia, pouca coisa é atual e contemporânea, né? A grande parte da filosofia, ela é um diálogo com mortos. Um diálogo com mortos. Filosofia, que é terça parte, um programa de arte, filosofia, arte, debate sobre cultura. Eu complico daqui, o entrevistado descomplica de lá. Hoje é o Daniel Berbari, formado em filosofia, formado em artes, tem tudo a ver com este programa e que traz um pouquinho da filosofia aí para as redes sociais, para as métricas de engajamento dos aplicativos de mídia social, essa coisa toda. Daniel, eu vou polemizar um pouco. A gente passou agora com todos aqueles movimentos que teve, né? E aqui é por isso que eu digo que tem que prestar muita atenção para não perder o fio da meada, né? Para não interpretar mal o que são enunciados logicamente encadeados, né? Porque às vezes por uma má apreensão do encadeamento lógico, né, dos enunciados, as pessoas acabam tirando conclusões que não fazem parte deles, né? E a gente entrevistou negros durante junho todo, né? E uma por causa dos atos de racismo teve aí que deram repercussão lá nos Estados Unidos e as manifestações contra fascistas e contra racistas, e da qual a gente, em geral, aqui no Terça Parte, em geral não, e o Daniel conhecendo também, eu sei, é um cara de uma postura totalmente antifascista. No entanto, tem o tal do lugar de fala, que é um argumento muito utilizado hoje nessa questão aí das minorias, né? Então, que seria um espaço de fala reservado àquele que viveu na pele o preconceito. Apesar de ele hoje, sociologicamente, ser muito aceito, né? Não garante para ele performatividade lógica, é isso, Daniel? É que a gente tem que distinguir aqui os tipos de conhecimento, né? Para a gente poder responder de forma talvez um pouco satisfatória essa questão. Primeiro, a gente pode estar falando aqui num conhecimento que tende um pouco mais a um cientificismo, né? Aí a gente pode estar flertando com a ciência política, com a sociologia, quando tu diz, por exemplo, que é um argumento socialmente aceito ou que tem boa plausibilidade no mundo contemporâneo, na sociedade. Outra coisa é quando a gente vai trabalhar com argumentos da razão pura ou com uma razão um pouco mais rígida, né? Que é o caso da lógica, por exemplo, ou com a razão pura da matemática, né? Só para a gente entender um pouco melhor, por exemplo, a física já não trabalha com conceitos de razão pura, por isso que algumas coisas que acontecem, por exemplo, na física aqui sobre os efeitos da gravidade, a gente não pode dizer o mesmo quando a gente trata do macrocosmo na teoria da relatividade ou quando a gente trata do microcosmo, né, na física quântica, né, não se aplicam as mesmas regras. Então, quando eu digo um pensamento um pouco mais duro, um pensamento um pouco mais abstrato, né, um pensamento a razão pura, como a gente costuma entender, que daí a gente está falando de argumentos lógicos ou matemáticos, ele, principalmente nessa lógica mais tradicional, né, a lógica mais aristotélica, não numa lógica dialética hegeliana, esses argumentos, fica difícil você conseguir caracterizar esse tipo, o lugar de fala, né, o sentir na pele, não interessa o lugar do que tu está falando. 2 e 2 sempre vão ser 4. Pouco importa a tua cor de pele ou pouco importa o lugar de que estejas falando, né? A causa sempre vai vir antes do efeito, né? E o efeito sempre vai vir depois da causa. Esses são tipos de argumentos que independem de lugar de fala, enfim, a gente chama de argumentos universais. Para dar um exemplo bem clássico disso, né, as somas internas do ângulo de um triângulo sempre vão ser 180 graus, não tem como a gente sair disso, né? Ou os 4 lados do quadrado vão ser sempre iguais, né? Senão não é um quadrado por definição, né? Ou um círculo vai ser sempre redondo, enfim. São tipos de conhecimento que independem de lugar de fala. Assim, agora,
tu dizer que tu não pode conhecer uma coisa porque tu não tem aquele lugar de fala, enfim, tu não é mulher, tu não pode conhecer a realidade, ou tu não é negro, tu não pode conhecer aquilo, enfim. É um argumento que pode ser socialmente aceito, mas talvez logicamente seja um pouco difícil tu aceitar ele, né? Não é um argumento que passe por esse crivo mais duro da razão, da universalidade, né? Dado que somos seres que podemos conhecer, independente da tua cor de pele, o lugar, o sexo, o lugar que tu nasceu, tu pode conhecer, desde que tu te esforce para aquilo, tu estude, tu pesquise, tu busque as fontes corretas, tu pode conhecer, sim, tu não pode talvez sentir isso, aí a gente cai no emotivismo, mas conhecimento e emoções são coisas que a gente costuma distinguir com conceitos diferentes, né? Talvez tu não possa sentir, possa conhecer, mas tu pode conhecer. Falar aí para o pessoal que está assistindo, deixar o comentário aí, né, e vir dialogando, que ele vai aparecendo na tela aqui, nós vamos comentando, e a resposta do Daniel foi uma resposta muito bem construída e muito bem colocada, Daniel. Essa diferenciação, e às vezes, assim, quem é da área da filosofia fica sentindo falta de um pouco de filosofia, né? Inclusive nos debates da sociologia, da ciência política, que são áreas que aparentemente estão tão próximas da filosofia, mas que, para quem conhece a metodologia delas, a gente sabe que elas têm, vamos dizer assim, parece uma rixa de vaidade, né, Daniel, com a filosofia, assim, meio que colocando de lado pressupostos filosóficos que constituíram as ciências como tal, né, como ciência. Quando se diz que a filosofia é mãe de toda a ciência, é porque ela estabelece alguns pressupostos, né, pelo qual, né, nós podemos navegar com segurança de forma universal, que seria justamente isso, né? A filosofia seria construir esta base comum para que os diversos tipos de conhecimento possam se constituir nas suas especificidades. Essa base comum é a universalização, é a possibilidade, né, que nós temos como seres humanos, né, da nossa potência de pensamento, das nossas categorias racionais, de dividir determinadas noções. Quando eu falo esta imagem está muito clara, o outro ser humano consegue entender que eu estou falando de uma coisa que tem bastante luz, correto, Daniel? São uma categoria que a gente pode compartilhar, universalizar, não é isso? Sim, é uma categoria que é passível de entendimento. E daí o Daniel coloca muito bem, assim, quando tem a lógica e tem a teoria do conhecimento, né, que são coisas diferentes. Né? Lá na filosofia, no fluxograma da graduação, a gente faz 2 disciplinas de lógica e 2 disciplinas de teoria do conhecimento. Isso é importante, elas são, inclusive a lógica é pré-requisito para a teoria do conhecimento, que é para não cometer essas confusões e embaralhar essas coisas todas aí, né, Daniel? E conseguir olhar para o conhecimento, né, de uma forma mais planificada e não cometer esses embaraços que a gente acaba vendo mais comum em outras áreas do conhecimento, como em algumas ciências e na opinião pública, sobretudo. Aí, Daniel, eu estava pensando assim, quando tu colocava aí, me chamou a atenção para pontuar o que tu estava colocando, essa questão do sentir, né? A gente teve uma discussão entre racionalistas e empiristas que marcou a filosofia e a ciência, né? Logo depois do fim da Idade Média, e que às vezes parece que não está dominado pelo conjunto das pessoas, né? Que ainda não se atualizaram nesse debate, né? Então, o lugar de fala é compreensível do ponto de vista de sentimento, correto, Daniel? Poderia afirmar assim? Mas como lugar universal de conhecimento, ele é acessível para qualquer ser humano? Então, aí a gente também vai do debate da lógica, como tu falou, para a teoria do conhecimento, né? Quando a gente tenta debater o que está por trás desse conceito de lugar de fala, né? Primeiro, aquilo que eu tentei
demonstrar, não sei se foi tão claro na fala anterior, do problema lógico desse tipo de pensamento, né? Ou tu admite que é possível o conhecimento, né? E que se ele é possível, né? Todas as pessoas dotadas de razão conseguem chegar a ele se fizerem um esforço necessário. Aí tu tem uma tese cognoscível, né? Que é possível conhecer, a gente diz assim na teoria do conhecimento. Ou tu cai num ceticismo, né? Não é possível conhecer. Daí, no caso, é um ceticismo meio relativista, né? Não é possível conhecer porque tu não está no meu lugar de fala. É um ceticismo territorial, ou um ceticismo de gênero, ou um ceticismo étnico. Né? Tu não, ele flerta com esses tipos de teorias, né? De teorias do conhecimento, que afirmam que a gente não pode conhecer, né? A gente vive só no véu da Maia, né? Não é possível ter um conhecimento seguro das coisas, a gente vive só sobre o reino das aparências. Fora isso, se encaixaria, do ponto de vista da teoria do conhecimento, então, como uma teoria cética. Um ceticismo parcial, ou conforme eu moderado. tentei caracterizar, eu acho que esses conceitos eu não sei se eles existem. Um ceticismo não, ético, eu acho que é do nosso livro, aquele que a gente vai escrever. Um ceticismo de territorial, tu não é chinês, tu não pode conhecer a realidade da China. Exato. Tu não é brasileiro, tu não sabe como é que é. Só quem é de lá sabe o que acontece. Por exemplo. Racionais. Isso, só quem é de lá sabe o que acontece. Não, tu não pode ser de lá, mas tu pode conhecer. Tu estudou, e tu acha que periferia é periferia em todo lugar? Seria uma generalização apressada? Seria uma generalização apressada. Depende, né? Não sei. É que daí a gente tem que definir o que a gente quer dizer por periferias, senão é um conceito bem amplo, assim, né? Eu acho que a gente vai... A generalização apressada, no caso, seria dizer que todas as periferias são iguais, ou que em todas as periferias tem violência. Por exemplo, pode ter periferia que não tenha violência, entendeu? Mas periferia é periferia, eu acho que não é, porque daí A é igual a A, né? Então periferia sim é periferia. Senão ela não seria periferia, entendeu? Conceito de identidade, A é igual a periferia é igual a periferia. Mas princípio da identidade. É violenta, é sim no Parmênides. De generalização apressada. Então, nós vamos fazer o breakzinho aí e voltamos com terça parte logo após o break. Hoje o break é a sugestão de leitura O Amor é uma Falácia, para a gente entender melhor um pouco o que são as falácias. É um textinho bem interessante, textinho curto, sugestão do Daniel, que está ao alcance de todos, baixar em PDF pela Rede Mundial de Computadores e se inteirar um pouco mais do assunto antes de sair por aí cometendo um monte de falácias. Né? Esse é o programa Terça Parte, o programa de filosofia e debate, filosofia, cultura, eu complico daqui, o entrevistado descomplica de lá. Hoje, no caso, com Daniel Berbari, mais um doutorando em filosofia, eu complico daqui, ele complica mais um pouco de lá. Terça Parte, um programa de arte e filosofia, debate, filosofia e debate, filosofia e arte, e a gente vai divagando e discutindo pela Rede Mundial de Computadores, esse programa que está lá no facebook.com/jornal O Coletivo. Compartilhe essa transmissão com seus amigos e familiares. Vamos para o break e voltamos em alguns minutinhos. 1, 2, 3. Eu vou te mandar aí o desafio. Está aberto meu microfone.
Hipócritas distorcem minhas palavras. Hipócritas, filhos do sistema. Quando vejo volto ao passado e me lembro que ele já foi uma criança indefesa. Mas o sistema destruiu e hoje elas crescerão, continuando a competir, continuando a se matar e tentando acabar com outras crianças. Hipócritas distorcem minhas palavras, hipócritas, filhos do sistema. Hipócritas distorcem minhas palavras, hipócritas, filhos do sistema. Iludem todo o povo que luta entre si. E este mesmo povo sonha um dia oprimir. O pobre quer ser rico, mas o rico não quer ser pobre, não. O pobre quer ser rico, mas o rico não quer ser pobre, não. Hipócritas distorcem minhas palavras, hipócritas, filhos do sistema. Hipócritas distorcem minhas palavras, hipócritas, filhos do sistema. Acomodados com a situação, nunca dizem o que são. Burgueses capitalistas são os filhos da Babilônia. Terça parte, um programa de filosofia e debate e filosofia. Hoje, conversando com Daniel Berbari, que é doutorando em filosofia, graduado em filosofia, também graduado em arte, fotografa passarinhos e tem obras, tem exposições, tem livro lançado, é funcionário da Universidade Federal de Pelotas, membro também da ASUFPEL, do sindicato, né, e bem inteirado aí na luta dos servidores na defesa da universidade pública. Falando em luta na defesa da universidade pública, o Terça Parte é um programa de filosofia que está na rede mundial de computadores através do facebook.com/jornal O Coletivo. Não tem como conversar sobre falácias e não lembrar do famigerado, do infame, do desgraçado. Desgraçado seria bom, Daniel? Desgraçado, aquele que é sem graça. O governo Jair Bolsonaro e os meios pelo qual ele veio a se eleger. Com certeza a gente pode, lá de 2013, com aquelas manifestações para cá,
fazer um diagnóstico, né, Daniel, da opinião pública e identificar uma série de falácias que acabaram construindo verdades não válidas. Poderia dizer verdades não válidas para a população? Acho que não poderíamos dizer verdades não válidas. É que elas não são verdadeiras, né? Elas não são nem válidas nem verdadeiras. Tem mentiras válidas. Isso. Que daí não seriam falácias. Um argumento ele pode não ser verdadeiro, mas ser válido, né? Se ele cumprir os requisitos lógicos, formais, ele pode ser válido. Por exemplo, se a lua é de queijo, eu sou o Batman. Por exemplo, se eu digo esse não, porque as premissas não dialogam entre elas, né? É uma falsa analogia, é um tipo de falácia. Mas se eu digo, por exemplo, que todas as vacas voam, Jonas é uma vaca, logo Jonas voa, é um tipo de argumento que ele segue uma estrutura lógica, né? Eu digo que A e B, todas as vacas A, B voam, Jonas C voa, B, logo Jonas é uma vaca, logo Jonas voa, enfim, conforme eu encadear ali, se eu dizer que as vacas voam, Jonas é uma vaca, então Jonas voa. Ou se eu dizer que o Jonas voa e todas as vacas voam, então, enfim, tu consegue fazer um argumento que não é verdadeiro, mas válido. Não, na segunda formação ali foi uma falácia daí, né? Era uma generalização apressada. Uma generalização apressada. Se eu dizer aqui, todas as vacas voam, Jonas é uma vaca, logo Jonas voa. Esse tipo de argumento, ele é um argumento válido, ele segue uma estrutura válida, né? Mas ele não é verdadeiro porque a gente não pode comprovar no mundo nem que as vacas voam, nem que Jonas voa, ou que ele é uma vaca. Enfim. É a estrutura do modus ponens, né? Esse PQ. É a estrutura do silogismo, né? Que a gente chama. Silogismo. Se A é B, B é C, então A é C. Gente, assim, então, a lógica, todo mundo acha assim que a gente vai para a faculdade de filosofia fumar maconha, falar de umas coisas nada a ver e que não tem lógica. Na verdade, a filosofia, ela trabalha com lógica, né? A lógica nós e a ciência da computação, lá, que trabalha com um tipo de silogismos lógicos, né, de enunciados lógicos, né, que a gente trabalha. Então, a filosofia é algo bem lógico. Quem acha que vai fazer faculdade de filosofia para se escapar da lógica, da matemática, ele pode tomar uma surpresa. Lá quando chega nessas cadeiras ali, tem uma debandada, né, Daniel, na graduação lá da turma, ou tem gente que fica 4, 5, né? A gente teve um colega nosso que se formou faz pouco tempo, porque ele ficou com lógica para trás. Só vale dizer que o Daniel nos formamos em final de 2008, então ele demorou aí mais uns 7 anos, né, além para se formar, não foi, Daniel? Teve que voltar, né? Teve que fazer um vestibular de novo. Porque ele não conseguia compreender essa coisa da lógica. Então, se vocês estão achando esse papo um pouco estranho, não se preocupem, é normal, mas ele é bem lógico. E fica a dica aí da leitura que o Daniel propôs, ou pode procurar aí nas buscas da internet falácias. Ali hoje eu fiz uma busca rápida, apontou 30, tem outros sites que apontam 24 falácias, que vocês vão ler, tem exemplos sempre juntos ali, é bem fácil de compreender o que é uma falácia. Eu falava aqui do famigerado, né, governo Bolsonaro, e que se elegeu e que pratica permanentemente uma série de falácias. Daniel, nós conversávamos nos bastidores antes sobre o ad hominem, falácia contra o homem, que o Bolsonaro usou muito, né? Que foi o envenenamento do poço, né? Tudo é culpa do PT. E daí ele bateu, né, várias e várias vezes e chamou atenção na entrevista no Jornal Nacional, na Rede Globo, que ele tinha, nos presidenciáveis,
ele tinha escrito na mão Lula, né, como um lembrete, assim, ó, te apertou, bota a culpa no Lula. Então não existe uma lógica na resposta. A lógica era jogar no ad hominem e também jogar no que seria a ruborização do ouvinte, né? Um argumento que vai no afeto, que seria o ad populum. Daniel, tu poderia discorrer sobre como que esse argumento ad populum para o povo, né? Esteve presente aí no cenário eleitoral no último período? Claro. Vamos falar primeiro, então, por partes, né? Um dos argumentos que foi bastante usado, como tu bem caracterizou, né, que é o ad hominem, né, que significa contra o homem, e ele também tem um outro nome que é o envenenamento do poço, né? E por que tem esse nome? Esse nome ele é bem literal, assim, né? Significa que tu vai envenenar o poço e antes de tu beber aquela água, ela já vai estar envenenada, né? Quando eu digo que todos do PT são ladrões, ou enfim, o que o PT não presta, então, quando tu identifica uma pessoa que é do Partido dos Trabalhadores, tu já faz direto antes dela falar qualquer coisa ou dela demonstrar a prática de suas ações no cenário político, ela já está condenada a ser corrupta, a praticar furto ou a praticar outros crimes contra a administração pública, né? E isso que a gente chama de envenenamento de poço, né? E o ad hominem, a gente pode caracterizar, isso aí é o Lula é ladrão, o Lula é aquilo. Antes do Lula falar, tu não sabe se o argumento dele vai ser válido ou não, se ele vai falar bem de uma coisa ou mal, enfim. Às vezes na maioria das vezes ele se expressa muito bem, mas ele pode se expressar mal também. Mas antes dele falar, tu já acusa, né? Por isso que é o argumento contra o homem, né? Ou não acredite nessa pessoa que ela é mentirosa, né? Eu acho que a gente está chegando meio que caminhando mais para o final do programa, seria interessante a gente trazer alguns exemplos e algumas falácias que são muito usadas, né? Para a gente poder contextualizar, né, quem não está assistindo aí e dar uma licitação assim de como embora parece dificultoso, mas é legal esse tipo de estudo, né? Por exemplo, quando a gente diz que a cloroquina ela faz bem para todo mundo que tem Covid, né? Ou a cloroquina deve ser universalmente utilizada para quem contraiu essa nova doença agora na pandemia, né? Enfim, pelo coronavírus 19. Quando a gente diz isso, a gente cai numa falácia que a gente chama de dicto simplister, né? Ou generalização não qualificada, né? A cloroquina sim pode, embora os estudos atuais dizem que não, mas poderia fazer bem para um número X de pessoas, mas não quer dizer que ela pode ser universalmente utilizada, né? Quem tem problema cardíaco, por exemplo, não pode fazer o seu uso porque um dos efeitos colaterais clássicos dela é o aumento da arritmia, é o aumento dos batimentos cardíacos, né? O que causa a arritmia cardíaca. Então, quando a gente diz, por exemplo, também que exercício é bom, logo todos devem praticar exercícios, não, tem pessoas que têm limitações físicas que não devem praticar os exercícios, ou pelo menos determinados tipos de exercício, né? E tem outras que não pode praticar nenhum, né? Se elas têm casos muito graves, né, de cardiopatia, qualquer coisa que vá acelerar o batimento cardíaco não é algo recomendável nem razoável de se fazer, né? Então, a gente chama isso de generalização não qualificada, né? Um outro argumento que generalização apressada também? Generalização apressada, generalização não qualificada, né? O Jonas está no doutorado, fala inglês, a Beatriz também, que faz doutorado, fala inglês, o Ricardo fala inglês, logo o Daniel, que faz doutorado, também deve falar inglês. Não, porque algumas pessoas que estão fazendo doutorado falam, não quer dizer que todas que estão lá falam, né? É uma generalização apressada, isso ou não qualificada. Uma outra falácia que é muito utilizada também, eu acho que o Bolsonaro utilizou bastante, né, que é bastante utilizada por todas as pessoas, é o ad misericórdia, né? É o argumento por misericórdia, né? Não fala isso porque eu sou pobre, ou não fala isso aconteceu comigo porque eu tomei uma facada, enfim, tu utiliza algum argumento de misericórdia para conseguir aquilo tudo que tu quer, né? Tu faz uma entrevista de emprego, chega na entrevista de emprego, em vez de tu dizer as suas qualidades, diz, eu necessito muito desse emprego, porque eu sou pai de 5 filhos, porque
a minha família está passando necessidade, enfim. Claro, é um argumento que pega pelo lado emotivo, mas é um argumento por misericórdia, entendeu? Tu não apresenta as melhores razões para aquilo. Esse é eu vou mudar, tem que mudar isso daí. Se encaixa alguma falácia? Vou mudar isso daí. Parece uma generalização apressada, né? Esse tipo. Tu não Agora, isso aí não dá, tem que mudar isso daí. A corrupção não dá, tem que mudar isso daí. O círculo lógico, talvez, né? É um argumento que sai do nada e vai para lugar nenhum, né? Como a gente costuma dizer, esse tipo de argumento. O círculo lógico, a corrupção é ruim, logo a corrupção tem que acabar, por isso nós vamos acabar com a corrupção, porque a corrupção é ruim. Então a corrupção tem que acabar, porque é ruim, nós vamos acabar com a corrupção porque ela é ruim, e porque ela é ruim, ela tem que acabar. Ela é um círculo lógico, né? A gente chama isso na lógica de circularidade, né? Quando o argumento ele é circular, por isso que ele sai do nada e vai para lugar nenhum. Ele sai e volta para o mesmo lugar de onde ele saiu. É um argumento circular, né? Tu não caminha com ele não caminha nem na reta linha lógica dos fios de Ariadne para sair do labirinto quando ela fica perdida, e ela não caminha nem nos fios da espiral dialética hegeliana, né? Ela não sai do lugar, ela dá a volta só sobre si mesma. Um outro argumento lógico que é bem interessante, às vezes as pessoas usam para fazer piada, dizer, esse Deus pode tudo, então ele pode fazer uma pedra que ele não pode carregar, ou ele não pode levantar, né? Ou se há uma força irresistível, tem um objeto que essa força não pode remover, enfim. São um tipo de argumento que as premissas são contraditórias. Quando as premissas são contraditórias, não pode haver argumento. Se Deus pode tudo, ou seja, se ele é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa, né? Então não existe nada que ele não possa. Ele não pode fazer uma pedra que ele não pode carregar. Não tem sentido esses argumentos. Por quê? Porque as premissas se contradizem. A gente só pode fazer um argumento se as premissas não forem contraditórias, né? Senão não tem como a gente fazer um encadeamento lógico do argumento. O Fabrício Corrêa deixou um comentário. A Suzy também, né? Que deixou um comentário aí. Suzy elogiou o debate, sendo um debate muito inteligente, que no terça parte, um debate de filosofia em debate. E o Fabrício Corrêa retomou um pouco lá a questão do lugar de fala, né? Mas que era justamente isso que a gente vinha falando, né? De que talvez o opressor, mas não só o opressor, né, Fabrício, dentro da questão do lugar de fala, inclusive aquele que é simpático à opressão, né, que entende, que tenta se colocar no lugar do oprimido, ele também, teoricamente, não consegue conhecer, né? É uma simpatia que não é simpática. O termo simpatia não cabe, né? Seria só uma solidariedade por um norte, né? Por um princípio, né? E olha os passarinhos aí. Então, agradecer a participação aí do Fabrício e da Suzy aqui no terça parte. O Daniel estava pontuando, né? Agora que nós estamos indo para o finalzinho do programa, algumas palavras sobre a generalização apressada, né? Eu puxei aqui o argumento circular, ad hominem, o envenenamento de poço. Quais as outras, assim, que tu enxerga aí como centrais aí? Uma, por exemplo, muito utilizada também é a falsa analogia, né? Eu digo, olha, quando os médicos vão fazer uma cirurgia, eles consultam os exames, eles olham os manuais de cirurgia. Quando um engenheiro vai construir uma casa, ele olha a planta da casa, olha o cálculo de estrutura de materiais, ele consulta todo o projeto que vai ser utilizado para se fazer isso. Então, por que o estudante, na hora de se fazer uma prova, o estudante de engenharia ou de medicina, ele não pode fazer a consulta tanto no projeto quanto nos manuais de medicina, tal qual o médico e o engenheiro, porque são duas coisas completamente diferentes, né? São falsa analogia. Aqueles lá já passaram para os testes e já mostram que eles já conseguiram, né, adquirir de forma segura aquele conhecimento, enfim, que eles podem utilizar e que fazem jus a esse título que eles receberam, né? Pelo menos ou deveriam fazer, né? Tem instituições que nem sempre são tão sérias assim.
ou seja, já o estudante ele está passando por uma prova, né? As outras pessoas não estão passando por prova alguma, elas estão exercendo de modo prático o seu conhecimento. O estudante não, ele está provando para ver, está fazendo uma prova para tentar demonstrar que aquilo que ele estudou ele conseguiu aprender de forma segura, né? Conseguiu a tese cognoscível, né? Conseguiu conhecer. Uma outra falácia que é bastante utilizada também, a gente chama ela de post-hoc, né? Que é, por exemplo, dizer, olha, eu nunca levo o Jonas para passear comigo no Museu da Baronesa, porque toda vez que o Jonas sai comigo, chove. O Jonas não é a causa da chuva, pode ser uma terrível coincidência, mas isso aí não tem argumento lógico que comprove isso, né? E tu vai dizer, não posso sair com tal pessoa, que sempre quando eu saio com ela, acontece alguma coisa ruim. Eu conheço alguém assim. Porque dois eventos convergem, não é, Daniel? Se coloca um como causa do outro. E daí eu me lembrei agora do Severo, que falou lá, não, esse negócio da Petrobras vem da época do FHC, né? E daí ficou como se a corrupção da Petrobras fosse algo do governo Lula, né? E daí se colocou como se esses dois eventos fossem análogos, né? Fosse algo que existe corrupção porque teve o governo Lula, tem o governo Lula porque existe corrupção, né? Então, esse tipo de argumentação ela é utilizada basicamente para ludibriar, né, o interlocutor, né? Muitas vezes as falácias são utilizadas, conforme a gente disse no começo da nossa conversa, ela não seguiu, né, o que deveria seguir para se construir um bom argumento, ou seja, ela deslizou ali na hora de construir o argumento. Aí a gente não pode dizer que foi Daniel, no caso do aborto. Oi, desculpa. A ladeira escorregadia, a falácia da ladeira escorregadia no caso do aborto. O Peter Singer, né, que é um filósofo que vai tratar da ética animal, né, talvez muitos vegetarianos, e esse pessoal deva muito a ele, embora ele não seja tão popular assim, quanto eu creio que deveria ser. Ele tem um argumento bem interessante quanto à ladeira escorregadia, né, que a gente tem um valor, principalmente na sociedade brasileira que a gente vive, que é fortemente influenciada pela visão cristã de mundo, né? Seja ela católica ou evangélica, enfim, pela visão cristã que é presente aqui no Brasil, que a vida ela tem um valor sagrado, né? Então, se tu admite alguns tipos de métodos de interrupção da vida, eles vão dizer, se tu permite isso, então tu vai permitir também outros métodos. Eu posso citar um exemplo prático. Se a pessoa tem espinha bífide, né, o bebê vai nascer com esse tipo de defeito genético, enfim, com essa doença, né? Se ela nasce, ela tem praticamente 6 meses de vida e é uma vida muito sofrida, necessita de várias cirurgias, enfim. Geralmente os médicos aconselham, nesse caso, uma interrupção da gravidez, né, o aborto. Aí a gente tem que tomar cuidado que as críticas que vêm, a gente pode chamar elas de ladeira escorregadia, né? Tu vai dizer, então tu está admitindo nesse caso, tu vai admitir aborto em qualquer tipo de situação, entendeu? Porque ou então, tem alguma doença, tem que abortar. Tu vai admitir, por exemplo, também eutanásia, enfim, tu vai admitir outras formas de interrupção da vida. Não, quando tu determina aquilo ali, ele fala, um dos argumentos bem interessantes que a gente tem na lógica é a prescritividade, né? Que é para aquele caso específico, para aquela situação específica. Então, se tem espinha bífide, sim, admite. Aí tu tem que delimitar bem o tema para tu evitar cair nessa questão da ladeira escorregadia. Delimitando bem o terreno, né, fica difícil tu tem bons argumentos para rebater esse tipo de crítica, né, que a gente costuma caracterizar como ladeira escorregadia. Aí, Daniel Berbari, aqui no Terça Parte, um programa de filosofia e debate filosofia. Tivemos comentário, Andrei Weber agora também deixou comentário. Valeu, Andrei, acompanhando o debate aí. É isso, a gente tentou contribuir um pouco aqui através do conhecimento filosófico para mostrar como as ideias estão distorcidas e propositalmente distorcidas, né? Porque
Às vezes, na briga entre irmãos, vizinhos, é normal que a gente vê muitas falácias. E, um professor de filosofia, por exemplo, dentro de uma escola pública, sofre com os alunos e com os colegas vendo o tipo de argumentação lógica das mais bagunçadas possíveis, né, tentando defender pontos de vistas com falácias, mas normalmente as pessoas não sabem que estão cometendo falácias, né? Elas têm o hábito de usar estruturas lógicas falaciosas, né, que são estruturas lógicas que não têm validade performática. E hoje eu e o Daniel tentamos aqui na nossa conversa mostrar como elas estão presentes também principalmente de forma proposital aí na opinião pública, no debate político. E o Andrei elogiou justamente essa contextualização aqui feita por mim e pelo Daniel Berbari, e abrindo quando a gente fecha exatamente 1 hora de programa, terça parte, que é uma iniciativa do O Coletivo, que está lá no facebook.com/O Coletivo. Acessem, compartilhem, fica lá o vídeo, tem outra programação durante a semana. Vamos lá construindo uma comunicação independente, não dá para ficar só falando, gente, porque a Rede Globo mente. A gente tem que fazer e ter outras iniciativas de comunicação de qualidade com produção de conteúdo crítico. Daniel, vou abrir aí para tu fazer as tuas considerações finais, tua despedida. E também está no youtube.com/, Em Busca da Cereja, dá para lá ver programação produzida aqui pelo Jornal Coletivo, que também agora está com um jornal, né, diário aí, em áudio, também transmitido em algumas rádios comunitárias do Rio Grande do Sul e logo em várias rádios comunitárias do país, o jornal O Coletivo. E também o Terça Parte, que é um programa que é apresentado na web, mas que vira podcast depois. Daniel, vou deixar o mote aí para a tua finalização. Poderíamos dizer agora que tu estava aí falando, já que eu tenho o Nietzsche aqui, ornando o cenário hoje, e ele é o cara da frase Deus está morto, né? E a gente vê um ambiente que trai um pouco a percepção do Nietzsche, né? Onde Deus parece que é um ambiente quase medieval novamente, né? Numa crendice, muito mais falácia o Queiroz, a produção está dizendo aqui. Né? O Queiroz é uma grande falácia. O Henri Berbari aí, ó, eu parei, né, ó, a verdade está morta. Tá aí a tese então, nietzschiana assim, aí. A tese nietzschiana. Deixando o mote aí para a tua finalização, a petição de princípio, né, ou essa coisa na teoria do conhecimento que seria o dogmatismo, né, porque e é assim porque e é porque e é assim porque é assim, que esse é o argumento aí dos religiosos, porque Deus quis, o terça parte é assim, porque assim Deus o quis. Não podemos fugir dos fios da moira, né? Elas tecem nossos destinos com as cordas que vêm da roda da fortuna, né? Tanto os destinos dos homens quanto os destinos dos deuses, nos diriam os gregos, né? Mas para a gente aqui, que interessa mais o iluminismo do que o obscurantismo, que interessa mais a filosofia do que o mito, a gente deve se conduzir pelo fio reto da razão, né? Por isso que a gente gosta tanto do estudo da lógica e da teoria do conhecimento. Nesse sentido, a gente tem que, eu creio que a gente tem que pelo menos tentar, né, como seres racionais, disciplinar um pouco o nosso conhecimento, não por uma vaidade ou por mero intelectualismo, mas sim porque isso nos evita de cair nesse tipo de argumento falacioso, né, que foi muito utilizado tanto na campanha do Trump quanto na campanha do Bolsonaro. É um novo tipo de obscurantismo que avança fortemente sobre a humanidade, né, não só aqui no nosso país, no Brasil, na América, mas também na Europa. Esse tipo de pensamento ele retoma cada vez mais forte, né? Então esse tipo de pensamento ele tem que ser, eu creio, combatido pelas luzes da razão, né? Se a gente teve um grande advento da ciência e do esclarecimento e a conquista de liberdades pessoais, de adquirir um plano racional de vida,
quando a gente viu o florescimento do estado de bem-estar social, das políticas de justiça distributiva que foram implementadas na Europa e aqui na América Latina também. Agora a gente vive, parece, um outro momento, né? A gente vive um momento de crise da razão, né? Que é um momento que a gente costuma caracterizar na filosofia de obscurantismo, né? E ele se caracteriza principalmente com esse flerte com o pensamento religioso mais tosco, né? Não é nem aquele pensamento religioso agostiniano ou de Tomás de Aquino, de creio para compreender e compreendo para crer, da união de fé e razão, mas é um pensamento religioso que é baseado muitas vezes no preconceito, né? Na discriminação, na xenofobia, enfim, ele é um tipo de pensamento que a gente pensava que a humanidade já deveria, enfim, ter superado, mas ele demonstra que ele tem força para ressurgir e ele ressurge, infelizmente, no seio da nossa sociedade atual, né? E cabe a gente que dialoga com a filosofia ser, né, talvez, a luz contra essa escuridão, né? A gente demonstrar o conhecimento ao invés da fé, né? A gente pregar, né, a razão ao invés da emoção. Enfim, sim, a verdade, essa concepção mais dura e rígida de um conhecimento final, do conhecimento da coisa em si, está morta, mas, por outro lado, também a gente tem que tomar bastante e muito cuidado com a questão do poderio da fé, né? Para a gente não transformar nosso país num grande culto, né? E não num culto qualquer, né? Num culto daqueles que estão se iniciando nas ordens somáticas, que o seu valor é só obedecer, né? Que a sua principal posição da cabeça é sempre abaixada, né? Que a sua principal posição do corpo é sempre reverenciar, né? Não, a gente tem que ser altivo, a gente tem que conduzir de forma reta e de forma segura o nosso conhecimento, e a gente tem que entender, assim, da lógica, um pouco de teoria do conhecimento, para que não possamos ser ludibriados por esse tipo de concepção de mundo, né, de cosmologia que vem avançando firmemente aí, tanto aqui quanto no velho mundo, né? E eu gostaria de dizer que foi um prazer estar dialogando com vocês aqui sobre um pouquinho sobre lógica, sobre falácias, enfim, e tentando contextualizar elas um pouco do nosso cenário político, e mandar um abraço aí para o Henri Berbari e para a Suzy, nossa mestra em História da Universidade Federal de Pelotas, e para o meu amigo Jonas e todos aqueles que nos assistiram. Aí, Daniel Berbari, no Terça Parte, o Jornal O Coletivo é uma construção coletiva, o Jornal O Coletivo. Participe da vaquinha para estruturar e qualificar a nossa programação no facebook.com/jornal O Coletivo. Tem uma vaquinha lá, quem quiser pode doar qualquer quantia na vaquinha online do Jornal O Coletivo, que a gente está fazendo um monte de coisa de uma forma não espontaneísta, mas livre. E o Terça Parte é um programa de filosofia e debate. Hoje a gente falou sobre as falácias comuns na opinião pública, com o Daniel Berbari, que é doutorando em filosofia, e comigo, o apresentador, Jonas Rodegueiro, que também sou doutorando na mesma. Agora, eu e o Daniel, novamente, colegas no doutorado em filosofia. Hoje de tarde tivemos uma aula lá sobre o ascetismo, sobre a ordem dos assassinos, lá da Idade Média, e uma aula muito produtiva do professor Claudemir Araldi, que ainda vai ser convidado para estar aqui conosco, Henri Berbari também, a Suzy também. Nós temos ainda pano para a manga, podemos ter muitas coisas ainda para discutir. Daniel colocou muito bem, agradeço demais a tua colaboração e essa tua finalização aí, que não é à toa que a gente fala que a filosofia é a mãe de todas as ciências, a coisa toda, porque a filosofia nos estabelece bases lógicas, um lugar comum, um platô, um grande platô, quer dizer que ela já existiu, diz o Chico. Quem é a filosofia, Chico? Ela acho que está falando da verdade, né? Daí em algumas coisas a gente pode verdade. dizer a razão pura, sim, 2 e 2 sempre funciona. A verdade. A gente pode marcar um debate aí sobre a verdade, até já tem uma pauta aí para um programa vindouro, né? Que é o Henri Berbari falava ali sobre o período da pós-verdade, né? E discutir a estrutura lógica de pensamento
uma estrutura comum por onde podemos construir o conhecimento, não é necessariamente discutir um critério de verdade, né? Então, essas são coisas diferentes também, e com certeza as mídias sociais aí, os padrões, os algoritmos que o Henri Berbar estava colocando aí, constrói um ambiente da pós-verdade, com várias verdades, mantendo as pessoas na bolha, e cada vez fica mais difícil, e as falácias são cada vez mais amplificadas. E o Daniel encerrou aí com a minha provocação da petição de princípio, né? Então eu me despeço sendo falacioso e dizendo que este programa é assim e sempre será assim, e ele é assim porque Deus quer. Boa noite a todos, obrigado pela audiência, voltamos terça-feira que vem. Valeu, Daniel, brigadão, nós. Hipócritas, ponto de equilíbrio. Hipócritas, distorcem minhas palavras. Hipócritas, filhos do sistema. Quando vejo volto ao passado e me lembro que ele já foi uma criança indefesa. Mas o sistema destruiu e hoje elas crescerão, continuando a competir, continuando a se matar e tentando acabar com outras crianças. Hipócritas, distorcem minhas palavras, hipócritas, filhos do sistema. Hipócritas, distorcem minhas palavras,